Hoje nós vamos fazer uma aula bem rapidinha para aprender a identificar as diferenças básicas de texto em prosa e texto em verso, que são formas textuais que aparecem em muitos tipos de avaliação. Olá pessoal, meu nome é Flávio e eu sou professor de língua portuguesa. Muitas vezes nas questões de diversas avaliações aparecem termos como na estrofe abaixo ou no segundo verso, no terceiro parágrafo, e acaba causando confusão para quem desconhece esses termos. Para além das questões dessas avaliações, também é importante conhecermos a diferença entre texto em prosa e texto em verso para que a gente possa reconhecer esses termos nos textos que a gente tem contato. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. O texto em prosa é aquele que ocupa a página toda, de uma margem até a outra. Nesse tipo de texto, o autor expõe suas ideias através de orações com períodos simples, períodos compostos, numa estrutura que conta na maioria das vezes com parágrafos. Então o texto em prosa ele é composto por um ou mais parágrafos, com uma linha ou mais de uma linha, geralmente começando no início da margem esquerda, indo até a margem direita e continuando na próxima linha até o final do parágrafo. A prosa é o texto no estilo natural, sem rima, sem ritmo, sem métrica, aliteração ou número de sílabas. Ele é mais utilizado na linguagem do cotidiano para nos expressarmos. Em resumo, é um texto corrido. Como exemplo de prosa, nós temos as novelas, os contos, as crônicas e a maioria dos romances. O texto em verso, por outro lado, é aquela forma de escrever que não usa a linha toda, ou seja, a ideia ela é passada em pequenos pedacinhos que juntos fazem sentido, formam frases e, por fim, um poema. Além de não precisar de ser escrito até o final da linha, o texto em verso tem outras características que diferenciam ele do texto em prosa. Nele sim a gente encontra ritmo, rima, métrica e uma linguagem mais predominantemente figurada. A divisão dos versos em um texto acontece por meio das estrofes, ou seja, cada estrofe ela corresponde a um grupo de versos. Podemos ter estrofes com um verso, 2 versos, 3, enfim, não existe um limite para isso. Então, falando assim a grosso modo, apenas para efeito de entendimento, podemos dizer que o verso é a menor parte de um poema, e um conjunto de versos forma uma estrofe, e um conjunto de estrofes compõe um poema. Resumindo, texto em prosa é aquele que é escrito de margem a margem, compondo parágrafos, usado mais na linguagem do cotidiano. Texto em verso é o texto escrito em pequenos fragmentos de linha que nós chamamos de versos. Esses versos formam estrofes e as estrofes formam o poema, que é o texto em que esse tipo de organização escrita aparece mais comumente. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários ou entre em contato nos canais de comunicação que eu deixo no final do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like para mostrar que é um conteúdo relevante e assim aparecer para mais pessoas. Então é isso, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais!